Olá, boa noite a todos. Eu sou Luciana Mendes, eu sou dermatologista, sou professora da universidade e também médica assistencial da Fundação de Medicina Tropical. E hoje eu quero falar com vocês de um tema muito pertinente. Estamos vivendo um verdadeiro surto aqui no Amazonas, falar um pouco da esporotricose. Então, a esporotricose... Cadê? Não está passando aqui. Já, pode. Então, a esporotricose, ela é uma infecção subaguda ou ela é crônica também. Ela é considerada uma micose de implantação ou uma micose subcutânea, que é justamente uma infecção causada por uma inoculação de esse fungo na pele e que pode ser só local, cutânea, mas pode ter um comprometimento sistêmico e que tanto pode acometer o homem como também alguns animais. E ele é causado por um complexo de fungos do gênero Sporotrix, que a gente fala que é um fungo dimórfico. O que é dimórfico? É que ele assume duas formas. Ele pode ser, na temperatura ambiente, um fungo filamentoso, e pode também, com 37 graus, que é a temperatura corporal, assumir uma forma leveduriforme, que é a forma infectante e parasitária. E a gente teve, inicialmente, os primeiros casos descritos do Sporotrix skunk. Só que hoje a gente já reconhece uma nova espécie causadora pela esporotricose no Brasil, que é a Sporotrix brasiliensis, que ela causa uma doença com uma manifestação clínica, às vezes um pouco mais exacerbada, típica, que tem uma virulência maior e até uma resistência antifúngica diferente do que acontece com o skunk, que a gente vai ver isso aqui na aula. Então, esse é um fungo que ele é sapróbio, ele se encontra nos vegetais em decomposição, que está no meio ambiente, no solo também. Inicialmente, a esporotricose foi uma doença considerada a micose do jardineiro, porque tinha um comportamento sapronótico, ou seja, as pessoas se acidentavam naquele ambiente contaminado de vegetação e solo e acabavam com microtraumas inoculando esse fungo na pele. E hoje a gente já tem um comportamento dessa doença como uma zoonose, né, com um papel muito importante dos gatos, dos felinos, como grandes transmissores dessa doença. Então, a esporotricose, ela tem uma distribuição universal, ela é conhecida desde o século XIX, não é nada novo, tá? Sempre foi considerada a micose subcutânea mais comum da América Latina, só que a gente não tinha nenhum caso de esporotricose até 2019. Os primeiros casos que foram reportados aconteceram em 2020 em felinos e depois a gente começou a ter uma expansão dessa zoonose acontecendo também entre os humanos. Então, realmente, hoje a gente tem essa particularidade aqui no Amazonas, cada vez mais se deparando com casos novos de esporotricose. Mas a gente já conheceu essa zoonose, né, em forma de surtos, acontecendo desde 1998 no Rio de Janeiro e depois em São Paulo, onde a gente teve a participação importante dos gatos como grandes transmissores da doença. Então, como eu falei, o Sporotrix, ele vive na natureza, ele é bem adaptado a alguns tipos de solos, a vegetação em decomposição, estão em gravetos, em pedaços de madeira. Esse é o ambiente sapróbio dele. E alguns animais, particularmente o gato, pelo próprio comportamento desse gato, de ser, né, de escavar, de realmente fugir de casa, ele vai escavando essa terra, acaba se contaminando com esse fungo e acaba adoecendo de uma forma muito fácil, porque o gato ele tem um comportamento em relação a esse fungo, como se comportasse como um imunossuprimido. Por isso que a gente vê a mortalidade entre os gatos acontecendo de uma forma mais relevante. E uma vez que esses animais se contaminam, essas lesões de pele, elas são ricas nesses fungos. Às vezes o gato nem está doente, muitas vezes ele só carrega esse fungo nas patas, no focinho, e uma vez que entra em contato com um homem suscetível, acaba, através de arranhaduras, espirros, até mesmo mordeduras, inoculando esse fungo na pele do indivíduo homem.
Então, existe também, né, a forma do homem se contaminar diretamente com a natureza, através de microtraumas, acidentes com gravetos, com solo contaminado. Então, é uma outra forma também. E, normalmente, o período de incubação entre o momento da arranhadura, lambedura ou até mordedura do gato até a formação da primeira lesão de pele, esse período de incubação ele é variável, mas dura em média aí 2 semanas para a gente começar a ter as primeiras manifestações. Então, dentro das formas clínicas, elas são bem polimórficas. A esporotricose, ela tem particularidades clínicas, né, de morfologia muito parecido com as outras infecções granulomatosas, como, por exemplo, leishmaniose. Vocês vão ver que são super parecidas manifestações e que essas formas clínicas, elas dependem da imunidade do hospedeiro, da quantidade daquele inóculo do fungo e da virulência também, que, como eu falei, o Sporotrix brasiliense tem uma virulência maior do que o skunk. E dentro das formas cutâneas, que são as grandes, né, conhecidas, as mais comuns, a gente tem uma forma particular que é muito característica da esporotricose, que é a forma cutânea linfática. Então, toda vez que a gente olha uma lesão, que a gente vai ver que forma uma úlcera naquele ponto de inoculação do fungo, seguido por nódulos em trajeto linfático, isso fica muito característico da esporotricose, mas isso não é patognomônico, tá? A gente tem formas de leishmaniose que assumem esse padrão, inclusive é descrito o padrão esporotricoide quando essa lesão de pele tem essa lesão inicial ulcerada e esse cordão linfático com os nódulos no seu trajeto. Mas a gente hoje, que já tem a esporotricose acontecendo, a gente tem que lembrar, sim, da esporotricose como uma principal hipótese diagnóstica. A gente pode ter também as formas localizadas fixas, que você não tem acometimento de vaso linfático e dos nódulos que acompanham o trajeto, e a gente pode ter também a forma disseminada. As outras formas que não são de pele, extracutâneas, elas já são mais incomuns, mas a gente vai começar a ver isso acontecendo aqui no nosso estado, porque a gente está vendo cada vez mais casos de esporotricose e a gente lembrar que tem o público daqueles indivíduos imunossuprimidos, com co-infecção pelo HIV, pacientes que fazem uso de imunossupressores, que podem ter também as outras formas extracutâneas, inclusive as disseminadas. Então, a esporotricose, ela é essa infecção granulomatosa que ela tem um polimorfismo de lesões cutâneas, elas assumem características muitas vezes indistinguíveis das outras doenças fúngicas subcutâneas, da leishmaniose também, até mesmo das micobacterioses, mas é sempre importante a gente criar aquela conexão epidemiológica. É o que eu sempre falo, que doença infecciosa, ela precisa ter uma clínica compatível, uma história epidemiológica compatível. Então, quando a gente olha uma lesão ulcerada, crônica, infiltrada, que não melhora com antibiótico no indivíduo que teve contato com um gato, ainda que um gato saudável, mas que vai para a rua e que provavelmente tem contato com outros gatos doentes, a gente tem que pensar na esporotricose como uma hipótese diagnóstica. Então, como eu falei, a principal forma clínica da esporotricose é essa forma cutâneo-linfática. O que acontece é que naquele ponto do inóculo, onde você sofreu uma arranhadura ou uma mordedura do gato doente, ou carreando fungo, você vai ver dentro de 1 semana ou 2 semanas a formação de uma pápula, que essa pápula evolui com a formação de uma pústula, essa pústula vai romper, vai formar uma ulceração que tem uma borda infiltrada. O que é uma borda infiltrada? Essa borda mais endurecida, mais elevada, com essa tonalidade de um vermelho mais pálido. Não tem aquele calor, aquele rubor que a gente costuma ver nas infecções bacterianas piogênicas. O fundo pode ser granuloso, pode ser crostoso, pode ser fibroso, mas o que chama atenção na principal forma é que começam a formar nódulos de aspecto inflamatório que acompanham o trajeto do vaso linfático. E isso é uma característica que tem que fazer a gente pensar em esporotricose. Tá? E essas lesões, elas podem ou não ser dolorosas. E o que às vezes deixa a gente em dúvida é que é muito comum a infecção secundária. Então, aquela lesão que
particularmente não é dolorosa, que não tem muito exudato purulento, ela pode ter essas características porque elas se infectam muito com bactérias da pele. Então, a gente sempre tem que pensar sempre em algo que está refratário ao antibiótico, com uma história epidemiológica positiva, e principalmente pelo esse aspecto mais infiltrado das lesões. Então, a gente tem esses dois aspectos. Essa é uma forma muito clássica, né? Onde a gente tem esses nódulos, eles são acometimentos de pele. Se a gente fizer uma biópsia, a gente vai ver que são granulomas na pele, não são linfonodomegalias. A gente tem sim uma distribuição linfática do fungo que vai fazer por contiguidade essas lesões que são como gomas, começa com um nódulo mais endurecido, acaba flutuando, abscedando, fistuliza, drena um conteúdo que pode ser serosanguinolento, seropurulento, e vão ascendendo conforme o trajeto linfático. É muito comum em crianças e mulheres, principalmente, a gente vê esse mesmo padrão de lesão em face. Isso se dá pelo comportamento, né? Criança pega o gato, beija gato, coloca no rosto, fica acariciando o gato. Então, normalmente, crianças e mulheres são muito afetadas por esse contato muito íntimo com o gato, né? Naquele ponto onde o gato faz a arranhadura ou a mordedura, você tem a úlcera principal e logo depois a formação desse trajeto. Observem que tem até nódulo na região cervical, são esses nódulos bem inflamatórios que acabam fistulizando e também drenando esse conteúdo, né? O gato, às vezes, ele não precisa arranhar, ele não precisa morder. Se ele espirrar e tiver com grande inóculo desses fungos na região, né, da pirâmide nasal, ele acaba ali transmitindo vários propágulos fúngicos que podem atingir, inclusive, mucosa. Então, é muito comum conjuntivite também por esporotricose, que a gente fala que é aquela conjuntivite membranosa, que não melhora fácil, que parece uma membrana realmente bem eritematosa, pode ser na conjuntiva bulbar ou na conjuntiva do tarsal também, e aí vem aqueles linfonodos, né, na região pré-auricular, pós-auricular, que são bem característicos também com essas lesões nodulares. Então, a gente sempre lembrar dentro desse aspecto de lesões infiltradas, né? Existe também a forma cutânea localizada, você não tem esse acometimento de vaso linfático com a formação dos granulomas no trajeto, a gente tem uma lesão única. É muito difícil a gente olhar uma lesão dessa e, pelo aspecto morfológico, a gente bater o martelo que isso é uma esporotricose. É uma lesão muito similar à leishmaniose. Então, a gente tem que sempre levar em conta a epidemiologia. Então, observem que aí a gente tem úlceras com uma borda eritematosa, é um eritema mais rosado, é infiltrativo, a gente perde aqueles sucos naturais da pele, se a gente tocar, a gente vê que é mais endurecido, que é esse aspecto infiltrado. Pode doer ou não, mas a dor dificilmente é algo importante quando está localizado só na pele, a não ser que tenha infecção secundária. E observe nessa primeira foto que ao lado dessa ulceração a gente tem umas pápulas satélites com aspecto eritematoso. Isso é muito descrito na leishmaniose. E assim, antes da esporotricose acontecer no nosso estado, toda vez que a gente olhava essa úlcera infiltrada, crônica, e com essas pápulas satélites, a gente pensava em leishmaniose de uma forma muito assertiva. E aí a gente já começa a ver esse mesmo padrão acontecendo na esporotricose. Então, é muito importante a gente saber dessa relação, contato com gato, ou então a ocupação, se teve contato com jardinagem, com material orgânico em decomposição, com terra, um acidente com algum pedaço de madeira, para a gente poder pensar no diagnóstico. Né? Então, mostrando as formas cutâneas localizadas, impossível olhar uma lesão dessa e dizer que isso é esporotricose, porque a gente está vendo uma úlcera de uma borda infiltrada, moldurada, elevada, com aquele eritema mais pálido, o fundo, ele um é crostoso e o outro é granuloso, mas é aquele aspecto de uma úlcera, de um processo granulomatoso muito inespecífico que a gente não tem como
só dizer que isso dá esporotricose, mas a gente tem que pensar em doença granulomatosa, nas doenças infecciosas e não ficar só atento nas infecções bacterianas piogênicas comuns. A forma disseminada, que é algo ainda incomum, mas a gente já teve alguns casos, lá no Tropical a gente teve 2 casos de esporotricose disseminada, né? Inclusive um era no paciente etilista. Lembrar que o etilismo, ele leva a uma imunossupressão também, então esses pacientes, eles podem ter lesões polimórficas, tem tanto ulcerações como pápulas, como placas também disseminadas em todo o tegumento e podem ter também acometimento de órgãos sistêmicos, né, de outros órgãos, como por exemplo pulmão, de região óssea. É muito importante nesses pacientes fazer exame de imagem, principalmente óssea, porque pode ter uma osteomielite que precisa de uma dose maior do tratamento, assim como um tempo maior também de tratamento. Essa primeira fase desse paciente, a gente vê que tem um monte de pápula, um monte de nódulos com esse aspecto crustoso, com o centro mais ulcerado, também o aspecto infiltrativo, que é exatamente igual uma histoplasmose disseminada. Então, quando a gente olha um paciente com essa característica de lesões agrupadas na região centrofacial, com múltiplas lesões infiltradas, papulo-ulceradas pelo corpo, a gente vai pensar em todas as doenças fúngicas de evolução subaguda e crônica, tá? Não exclusivamente esporotricose, mas hoje a gente tem que incluir a esporotricose no nosso diagnóstico diferencial, principalmente, né, no paciente que tem uma história epidemiológica compatível. E lembrar que esse paciente pode ter um quadro pulmonar muito parecido com histoplasmose, muito parecido com tuberculose também. Tá? E as formas extracutâneas, né, que a dermatologia já não vê, não atende como um atendimento inicial, mas muitas vezes, quando a gente vai examinar o paciente com as lesões de pele, a gente acaba observando essas outras lesões como de conjuntiva, como também osteomielite causada pelas infecções. Então, ali a gente vê uma conjuntivite membranosa, a gente vê também um quadro pulmonar, inclusive com cavitações, muito parecido com as outras micoses sistêmicas e também tuberculose. Então, lembrar desse diagnóstico diferencial. E como é que a gente faz o diagnóstico? Primeira coisa é que a gente precisa pensar nessa possibilidade, né? Então, a gente só dá o diagnóstico se a gente pensar nisso. Então, como eu falei, hoje em dia, vivendo esse surto, todo paciente que tem uma úlcera crônica, principalmente que já fez antibiótico e não respondeu, a gente vai pensar em esporotricose. E sempre questionar a possibilidade de contato com gato, ainda que não seja um gato doente. Muita gente cria gato, mas esses gatos vão para a rua. E eles são ainda sadios, mas eles voltam para casa depois de um contato com outros gatos, cheio de fungos nas unhas, no focinho, no pelo. Então, mesmo que eles não tenham feridas aparentes, eles podem carregar esse fungo e acabar sendo uma fonte de contaminação. Então, isso é sempre importante. Lembrando que aqui no Amazonas, a gente acaba tendo uma intersecção da epidemiologia de alguma dessas doenças. Então, a gente tem pacientes que são de área endêmica para leishmaniose, ao mesmo tempo que teve contato com gato, seja doente ou sadio, mas dentro desse contexto, a gente vai lançar mão de exames laboratoriais para poder definir o diagnóstico de leishmaniose ou esporotricose. E o que é que a gente faz, o que é que a gente pode fazer para dar esse diagnóstico? A sensibilidade do exame micológico direta, ela é baixíssima. Então, quando a gente faz raspado da base da úlcera, né, ou pega um fragmento de biópsia, ou a gente funciona e aspira um desses nódulos abscedados, a chance da gente visualizar esse fungo na microscopia, ela é muito pequena. Então, quando a gente pede exame micológico, a gente pede direto, mas a gente tem que pedir a cultura, porque o exame direto negativo não exclui esporotricose por uma baixa sensibilidade. Então, sempre aguardar a cultura. A cultura tem um crescimento muito rápido. Então, em 3, 5 dias, você já tem o crescimento dessas colônias, que são muito características. No microcultivo, a gente vê esse aspecto de margarida,
que é a característica do esporotrix. Então, você fecha o diagnóstico da esporotricose através da cultura. Um exame rápido, fácil de fazer, de baixo custo e com uma alta sensibilidade, né, e especificidade de 100%. O histopatológico, ele entra no mesmo problema da gente quando fala de exame direto. Quando a gente faz o histopatológico, que é a biópsia, lembrar de sempre fazer de borda de úlcera, tá? A gente nunca faz de centro de úlcera. Mas como é muito difícil você visualizar o fungo no indivíduo humano, né, diferente do gato, quando a gente faz o histopatológico, normalmente ele vem descritivo, porque vai ser observado um processo granulomatoso, normalmente supurativo, mas é muito difícil conseguir ver as leveduras no histopatológico, e o patologista não vai liberar o laudo como esporotricose, ele vai falar processo granulomatoso crônico supurativo, considerar a possibilidade, mas pode ser uma leishmaniose também, né? Então, os exames, como o nome já fala, eles são complementares. A cultura é o melhor exame para o diagnóstico, porque ele consegue identificar o agente etiológico, mas quando a gente não tem disponível a cultura, ou essa cultura dá negativo por uma questão de contaminação ou coleta, o que mais a gente tem que considerar é a correlação clínica epidemiológica, sempre. Tá? Em relação ao tratamento, até 2021, a gente não tinha nenhum manual de recomendação nacional. A gente se baseava muito em diretrizes e consensos, tanto do americano quanto europeu. Mas em 2022 foi publicado esse manual, essas recomendações de tratamento da esporotricose, e aí a gente se baseia muito no que foi levantado dentro dessa publicação. Então, o que a gente tem de tratamento, tá? Então, a gente lança a mão dessas 4 medicações, itraconazol, terbinafina, iodeto de potássio e anfotericina, e a gente vai ver as melhores recomendações, indicações para cada um deles. Então, o itraconazol, ele é considerado a primeira opção de tratamento em adultos. É uma medicação eficaz, ela é segura e bem tolerada. O itraconazol, ele não é dispensado em todas as unidades de atendimento. Ela está, né, mais direcionada em alguns centros aqui. É uma medicação de altíssimo custo. Então, quando a gente tenta prescrever e o paciente não pega pelo Sistema Único de Saúde, ele tem muita dificuldade de concluir o tratamento, porque 1 mês de tratamento com itraconazol vai dar mais ou menos para ele um custo de R$400. Então, é uma medicação que realmente, né, precisa ter mais disponibilidade, porque tem esse custo altíssimo. Então, ele é uma medicação fungistática, um derivado azólico de segunda geração. Ele é lipossolúvel. E para que eu tenho que saber isso? Porque quando eu vou orientar o paciente a tomar itraconazol, o ideal é que faça essa recomendação que ele tome após uma refeição mais copiosa. Então, aquela refeição mais rica em lipídios, em gordura, né? Por exemplo, almoço, é uma boa opção para ele ingerir. E criança, quando a gente vai fazer a diluição, é interessante também, às vezes, você fazer a diluição em leite, em iogurte, algum composto que tem um pouquinho mais de gordura do que a água, ele é mais difícil de dissolver. A apresentação dele é 100 miligramas, a dose que a gente faz, ela é de 100 a 400 miligramas. Já fizeram trabalhos comparando você tratar com 100 e 200 e 300 e muitas vezes não tem, né, uma diferença estatística para a gente recomendar uma dose fixa dessa medicação. Criança não é a primeira opção, mas pode ser feito, principalmente por ser disponível pelo SUS, né, agora com surto de esporotricose, mas a gente sempre avalia risco-benefício como tudo que a gente faz em criança. A dose em criança é 5 miligramas quilo dia, mas ela pode variar de 3 a 6 miligramas quilo dia. Tá? Nas formas cutâneas, a gente faz, em paciente imunocompetente com forma cutânea exclusiva, a gente faz 100 a 200 miligramas, tá? Então, normalmente a gente não passa dessa dose na primeira consulta,
Mas se o paciente volta com a gente 30 dias e a lesão não teve melhora nenhuma, a gente pode aumentar a dose, duplicar essa dose da dose inicial. Imunossuprimido já começa com uma dose maior. A gente faz de 200 a 400 miligramas por dia. E quando o paciente tem a forma osteoarticular ou pulmonar que não precisa de internação, a gente faz essa dose de 400 por dia, mas a gente prolonga o tratamento. Uma coisa muito importante é que quando o paciente tem uma história de lesões acrais, mão e pé e sofreu mordedura, é pedir raio-x, né, de osso. Por quê? Porque uma vez que você tem essas lesões causadas por mordedura, você pode ter uma osteomielite. E se você tiver osteomielite, você vai ter que fazer uma dose maior em um tempo mais prolongado. Então, não é o mesmo tratamento da forma cutânea. Então, mesmo que o paciente tenha ainda, né, não tenha uma sintomatologia de comprometimento ósseo, pedir o raio-x. É muito comum, a gente já teve alguns casos no tropical, de mordedura de dedo, inclusive com a internação. E, de fato, quando a gente ia fazer ultrassom ou raio-x, a gente observava uma tenossinovite ou uma osteomielite. Então, isso muda completamente o prognóstico e o tratamento desses pacientes. Então, sempre procurar fazer esse raio-x. O que a gente tem que observar com o itraconazol, gente, que é super importante, é que o itraconazol é um potente inibidor do citocromo. E aí, quando a gente faz o uso do itraconazol, ele interage com quase tudo de remédio. E a gente precisa saber o que o paciente está usando para a gente não diminuir a eficácia do itraconazol e nem aumentar a toxicidade das medicações que ele já está tomando ou até mesmo do itraconazol. Então, a gente tem, isso daqui não precisa decorar, mas a gente precisa sempre consultar a interação medicamentosa, porque às vezes a gente vai pegar paciente hipertenso, cardiopata, paciente com HIV que faz uso de antirretroviral. A gente já teve caso de paciente que não respondeu ao itraconazol, mas porque usava um retroviral que diminuía a biodisponibilidade dele. Então, a gente sempre saber quais são os remédios que o paciente está usando antes de prescrever. Tá? Eventos adversos é uma medicação muito segura. Tá? Então, quando o paciente refere algum tipo de efeito adverso, normalmente são relacionados ao trato gastrointestinal, mas lembrar que o itraconazol ele pode ter hepatotoxicidade, ele é teratogênico, embriotóxico, e tomar cuidado no paciente com insuficiência cardíaca, principalmente descompensado, porque ele tem efeito inotrópico negativo. E aquele paciente cardiopata que já faz uso, né, de um beta-bloqueador ou um desses diltiazem da vida, a gente tem que tomar cuidado porque ele pode diminuir a função aí do miocárdio. Tá? O que a gente precisa fazer para monitorar o paciente que a gente começou a tratar? A gente sempre pede um exame, hemograma e uma bioquímica básica no início do tratamento, com 30 dias depois e no fim do tratamento. Tá? Esse do fim do tratamento, ele é controverso. Se o paciente não apresentou nenhuma alteração no primeiro exame, com 30 dias está tudo bem, um paciente rígido, você pode não repetir esse exame no final do tratamento. Claro que qualquer alteração diagnosticada, né, algum efeito adverso, você vai acompanhar esse paciente de mais perto e também fazer mais exames. Mas basta fazer um no início com 30 dias, tá? O iodeto de potássio foi a primeira droga usada para tratamento da esporotricose e até hoje é uma medicação muito eficaz. Não tem disponível, tem que manipular, mas é considerada a primeira opção em crianças, por ser gota, fácil de deglutir, e por a gente ter, sim, estudos que testam essa segurança nesse grupo, né, da pediatria. Então, a gente pode passar com essa segurança e também sabendo que é uma droga muito eficaz. Curiosamente, o iodeto de potássio, ele nunca se mostrou fungicida, fungistático, mas sim um imunomodulador. Então, o que ele faria nessa esporotricose que seria tão importante para controlar a infecção? Ele vai desagregar aquele granuloma formado, ele vai inibir a quimiotaxia e função de neutrófilos e vai ajudar também na ação fagocitária dos macrófagos, eliminando aquele fungo, né? Então, ele tem uma coisa muito interessante. Quando a gente começa a tratar o paciente com iodeto de potássio, a resposta clínica ela é maior, muito mais rápida do que o itraconazol.
A gente começa a ver que o paciente, em 2 semanas, já começa a ter uma resposta, não pelo efeito no fungo, mas porque ele tem um efeito anti-inflamatório também. Agora, apesar de ser a primeira opção em crianças com formas cutâneas localizadas, a gente nunca deve prescrever para imunocomprometido, justamente por ele mudar essa resposta imunológica, por ser um imunomodulador, e pode também afetar essa função, né, em relação às outras infecções. E como é que a gente faz o iodeto de potássio quando a gente vai manipular, então, para crianças? Tá? Então, é uma solução saturada. Eu posso fazer ela tanto no volume de 35 ml, como no volume de 70 ml. Então, quem quiser tirar foto, porque esse daqui é o que a gente manda para a farmácia de manipulação, tá? Então, a gente faz iodeto de potássio 100 gramas em 70 ml de água destilada, tá? Ou a metade disso, se eu quiser um volume menor. Uma gota do iodeto de potássio corresponde a mais ou menos 0,0 gramas do iodeto. Mas assim, a gente não fica decorando isso não, tá? Quando a gente fala de dose recomendada, criança usa mais ou menos de 1 a 2 gramas. E adulto vai usar de 2 a 4 gramas por dia. Como é que a gente faz essa continha de cabeça sem se perder? Então, a gente pensa assim, 15 gotas dá mais ou menos 1 grama. Tá? Então, adulto, por exemplo, que vai usar de 2 a 4 gramas, ele vai usar mais ou menos em torno de 40, 50 gotas por dia. E criança dá mais ou menos 1 gota por quilo. Então, é assim que a gente faz. Criança, 1 gota por quilo, e a gente fraciona em 2 tomadas por dia, e o adulto, ele dá nessa faixa de 2 a 4 gramas, então a gente não ultrapassa aí 60 gotas por dia, não. Então, a gente faz as tomadas. Sempre que a gente vai fazer iodeto de potássio, a gente recomenda que você comece com poucas gotas. Então, uma criança que vai tomar, por exemplo, 15 gotas 2 vezes ao dia, você começa com 5 gotas 2 vezes e vai incrementando 1 gota em cada tomada até atingir a dose terapêutica. Por quê? Por conta da tolerância. O iodeto de potássio tem um gosto horrível, um gosto metálico, meio amargo, criança rejeita. Então, pode isso, né, causar uma falta de aderência ao tratamento. E aí, sempre recomendar que tome junto com leite, ou iogurte, ou suco, para poder disfarçar esse gosto e também ajuda na absorção da medicação. De evento adverso, lembrar, eu acho que um dos efeitos mais comuns é coriza e expectoração. Então, às vezes, a mãe chega dizendo, meu filho está gripando mais, mas na verdade é porque é um expectorante. Então, isso sempre orientar também. E lembrar, né, que pacientes que têm histórica de alergia a iodo, doença autoimune ou paciente com problema de tireoide, né, tem contraindicação a fazer o iodeto de potássio, tá? Lembrar em adulto, né? Se a gente for fazer o uso concomitante com lítio, amildarona e também poupador de potássio e ECA por conta do potássio, né? Para não fazer hipercalemia, tá? A terbinafina, ela é uma medicação que seria a terceira opção. A gente não tem pelo SUS, mas você pode comprar. Curiosamente, ela é mais barata do que o itraconazol. Então, eu já tive paciente que não conseguiu pelo SUS, não tinha condições de comprar o itraconazol. E aí a gente acabou tratando com terbinafina também. E ela tem uma vantagem de não fazer interação medicamentosa igual ao itraconazol. Então, aqueles pacientes idosos com múltiplas comorbidades, polifarmácia, é uma boa opção para você substituir o itraconazol pela terbinafina, tá? Também não usar em forma disseminadas, nem em pacientes imunocomprometidos. E já tem estudos de segurança em crianças acima de 2 anos. Então, assim, é uma medicação que pode ser feita nessa faixa etária sem problema nenhum. A dose, a gente faz esse esquema, a gente não calcula miligrama por quilo, a gente faz, quando tem menos de 20 quilos, a gente dá 1/4 do comprimido, que o comprimido é de 250, né? Quando o paciente tem de 20 a 40 quilos, a gente dá metade, e acima de 40 quilos já toma o comprimido inteiro.
Gestante não pode fazer iodeto, gestante não pode fazer itraconazol. Mas quando a gente considera a possibilidade de tratamento em gestantes que têm lesões muito sintomáticas, formas mais graves, a terbinafina ela é categoria B, né, de risco de gravidez, e a gente poderia usar acima de 28 semanas, considerando sempre risco-benefício. Então, já tive paciente com uma úlcera enorme, né, que, enfim, incomodava muito, e que, quando deu 28 semanas, compartilhada com o ginecologista obstetra, eu acabei fazendo a terbinafina com uma resposta excelente. Tá? Então, efeitos adversos e está contraindicado em lúpus pela fotossensibilidade da terbinafina. Né? E a anfotericina, ela é uma medicação injetável, ela é endovenosa e está indicado para pacientes internados com formas graves e disseminadas. Né? Gestantes, também é uma medicação que pode ser usada, categoria B, mas sempre naquelas formas graves que você leva a risco-benefício e acaba optando pelo tratamento desses pacientes. A forma lipossomal, ela é a forma mais recomendada, é bem mais cara, mas é muito mais segura, porque não tem tanta nefrotoxicidade, mas acaba sendo uma opção bem cara, e na ausência o desoxicolato, né, que é mais disponível nos centros e que tem um custo mais baixo também. Efeitos adversos, lembrar sempre da nefrotoxicidade e cardiotoxicidade da anfotericina. Pacientes que fazem tem que estar sempre aferindo ali, dosando potássio e magnésio, porque faz muita hipocalemia. E lembrar sempre da flebite, né? Sempre correr lento. Tá? E o tempo de tratamento? Então, a gente não tem um biomarcador, a gente não tem um critério laboratorial. O que vai definir tempo de tratamento é eu acompanhar esse paciente mensalmente, e a partir do momento que a lesão estiver curada, eu interrompo o tratamento e dou alta para esse paciente. E o que é considerado cura clínica? Observem que essa daí é uma cicatriz. Tem atrofia, tem fibrose, tem uma hipercromia. Para eu dizer que a lesão está clínica, está curada, eu tenho que tocar. E eu não posso perceber nenhuma infiltração, nenhuma induração. Não pode ter crosta e a lesão tem que estar completamente repitelizada, tá? Então, em média, na maioria dos pacientes, o tratamento vai durar de 2 a 3 meses. Claro que tem pacientes que vão estar em tratamento 8 meses, pacientes 1 ano tratando, outros até com 1 mês já fica curado. Mas, em média, é isso que a gente tem de tempo de tratamento. As formas sistêmicas, o tempo é bem mais longo, a despeito da nossa observação da pele de cura clínica. Tá? Então, é isso que a gente quer, né? A gente trata o paciente, mensalmente vai acompanhando, e a gente vê que as lesões já têm esse aspecto atrófico, cicatricial, sem eritema, sem crosta, sem duração nenhuma. Então, essa é uma resposta clínica satisfatória. E às vezes o paciente, ele está quase bom. Você está acompanhando, a lesão regrediu 90%, mas você ainda vê uma área endurada, uma área infiltradinha. Às vezes você pensa, né, o que você poderia fazer como complemento. A gente pode lançar mão de procedimento, isso a gente tem disponível no Tropical, no Alfredo da Mata. Então, a gente pode fazer crioterapia, pode fazer exérese cirúrgica, pode fazer eletro, para complementar esse tratamento quando a lesão ela está muito resistente e a lesão ela é muito diminuta, né, a despeito do tratamento, ou a gente pode, naquelas lesões que são muito verrucosas, que são muito proliferativas, a gente complementar, porque isso vai ajudar até no desfecho, na resposta terapêutica também, né? Mas a gente não tem nenhuma padronização de quantas sessões, de quanto tempo de congelamento, então é muito no olhômetro mesmo, tá? Lesões pequenas, muito localizadas, às vezes acontece muito isso. A gente vai fazer a biópsia de uma lesão pequenininha, o paciente volta e já não tem mais nada. E a gente acaba vendo a resolução apenas pelo procedimento cirúrgico, né? Então, lesões muito pequenininhas, você pode também optar pelo procedimento associado ou não ao antifúngico. E a termoterapia ela é interessante para grávida, por exemplo, nessas 28 semanas iniciais que a gente não tem o que oferecer para essa gestante, a gente orientar que faça uma termoterapia, usar uma bolsa térmica
né? A gente não consegue calcular muito a que temperatura chega, mas o ideal é que chegue lá 42, 45 graus Celsius e fazer isso 20 minutos, 3 vezes ao dia, para pelo menos controlar o crescimento da lesão, tá? Estamos nos deparando com casos refratários, pacientes que já estão tratando 1 ano com itraconazol não respondem. Eu já tive paciente que estava usando itraconazol e terbinafina, não respondeu. O que é que a gente pode fazer nesses casos? A gente já tem alguns estudos de caso mostrando a associação dos antifúngicos, principalmente com iodeto de potássio. Você pega uma medicação fungistática, fungicida, e acrescenta uma medicação imunomoduladora, e isso faz um sinergismo muito interessante, fazendo com que você acelere o processo de cura. Então, eu já tive uns 3 pacientes que precisaram associar e que depois da associação, realmente a resposta clínica foi bem mais satisfatória. Tá? Então, assim, o que é que a gente tem de take message aqui? Lembrar que esporotricose é um problema de saúde pública, é um problema sanitário, a gente está vivendo um surto, é notificação compulsória, tanto do animal quanto do humano com a doença. É importantíssimo o diagnóstico rápido, o tratamento rápido para evitar sequelas. No gato, principalmente, para evitar que ele expanda essa infecção para outros animais e para o homem também. Importantíssimo o tratamento adequado dos animais doentes. O que eu mais vejo são gatos abandonados ou até mortos, enterrados quando o tutor descobre que ele está doente. Uma vez que você enterra esse animal doente, você está plantando o fungo no solo, você está contaminando toda aquela área. Então, eles merecem tratamento também. Você consegue curar os animais, os felinos, quando o diagnóstico é precoce. Então, sempre buscar, né, entrar em contato com o centro de zoonose, castrar os animais. Quem tem gato, não deixar esse gato ir para a rua, mantê-lo dentro de domicílio mesmo. Os animais que morrem tem que cremar, não pode jogar, não pode enterrar, assim como fazer descontaminação das instalações. É muito importante conscientizar a população, principalmente orientar os tutores dos animais, porque quando eu vou conversar com os pacientes, eu vejo assim as coisas mais desumanas acontecendo, sabe? De assassinar, matar, jogar o gato, abandonar o gato, de fazer toda essa situação, que eu acho que a conscientização e desmistificar essa história de que o gato é o grande vilão. Ele é vítima também, como os homens. E a disponibilização de medicamentos, tanto para os felinos quanto para os humanos também, de forma gratuita pelo SUS. Então, era isso que eu queria dizer. Quem tiver pergunta, fica à vontade para a gente sanar as dúvidas. Pode. Quem levantou a mão? Doutor Pedro, você quer falar alguma coisa? Tá, depois. Tereza, pode falar, Tereza. Boa noite, doutora. Meu nome é Tereza, estou aqui em Parintins. Doutora, a senhora estava falando a respeito dos animais doentes, de até mesmo da parte de descontaminação do locais onde esses gatos estavam circulando. Com que produtos que a gente pode fazer, que está disponível assim, até mesmo dentro das casas, que a gente pode orientar os pacientes, com que produtos pode fazer, só mesmo com água, sabão, como é que a gente pode orientar os pacientes em fazer a descontaminação dos locais? Quando a gente faz essa descontaminação dentro de domicílio, é até fácil, né? Porque a gente pode sempre usar luva, né, para fazer essa descontaminação, pode usar o lisoforme, pode usar álcool 70, você realmente faz a limpeza dentro de casa. Agora, quando a gente está falando de quintal, né, dessas outras áreas que envolvem solo, terra, aí realmente teria que enviar uma notificação para os órgãos competentes para poder fazer todo o tratamento dessa terra contaminada, né? Por isso que, assim, isso é uma coisa que a gente deveria já ter, né, tudo muito alinhado para acontecer,
porque isso já não cabe aos tutores, né, dos animais fazer esse tipo de ação. Né? Mas dentro de casa, sempre fazer essa descontaminação, pode usar o lisoforme e realmente sair limpando, usando luva, para que não tenha nenhum tipo de contaminação. E tratar os gatos, né? Isso é super importante. Uma vez que você trata e cura o gato, o teu gato dentro de casa, você já está livre do problema. E outra pergunta, por exemplo, esses pacientes, principalmente a gente aqui no interior, às vezes até mesmo para a parte de diagnóstico, até mesmo um pouco mais difícil. Eu digo isso que em novembro, entre novembro e início de dezembro, eu tive uma paciente com essa mesma suspeita. Ela estava com lesões que parecia de leishmaniose, a gente fez os exames pensando em leishmaniose, estava dando negativo. Aí eu pedi para poder fazer realmente para esporotricose, e aí no município não disponibilizava nada que me pudesse fazer do exame. Aí, assim, esses pacientes, a gente encaminha em quem citou para o Toprical ou para o Alfredo da Mata? Como é que a gente pode fazer o encaminhamento desses pacientes, caso a gente tiver essas dúvidas? Então, assim, isso acontece muito. Olha, por exemplo, eu faço ambulatório de criança, de pediatria. Então, atendo muita criancinha pequenininha que vem com uma lesão suspeita, faz o exame direto para leishmaniose, dá negativo, e teve uma história de contato com gato. Eu não coleto material muitas vezes. Às vezes a criança não deixa, eu não tenho como sedar a criança. E eu faço o tratamento baseado no meu diagnóstico, né, suspeito. Então, eu posso fazer isso. Eu posso tratar o paciente considerando uma clínica, um exame direto negativo para leishmaniose, que tem uma sensibilidade boa quando você está falando de uma lesão com menos de 3 meses. Então, se a lesão tem 1 mês, 2 meses, fez o exame direto para leishmaniose, deu negativo, né? Você tem aí uma chance grande de realmente não ser leishmaniose. E aí eu já trato, tá? Então eu não preciso fazer coleta de material micológico para todo mundo quando eu tenho uma história clínica epidemiológica favorável. Mas assim, eu quero fazer exame. Aí realmente, centros de referência de micologia. Aqui no Getúlio Vargas, no Alfredo da Mata e no Tropical. A gente tem setores de triagem, que são portas abertas, né? Que o paciente vai passar por essa triagem, uma vez suspeito, eles vão ser agendados ali para consulta. Então, pode ser feito. Mas, assim, uma vez, o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes esse exame laboratorial, ele é dispensável. Realmente, a gente tem muitos casos de dúvidas que a gente fica. Isso é uma leishmaniose ou isso é uma esporotricose? O paciente mora numa área endêmica de leste e também teve contato para gato. E a gente acaba fazendo, né, o exame. Mas muitas vezes é aquele paciente que só está dentro de casa, não foi para uma área, né, que tem flebotomínio, numa área endêmica de leishmaniose e que teve contato com gato doente. Às vezes o paciente já chega falando, doutora, eu tive contato com gato com esporotricose e ele me arranhou e apareceu isso. Pronto, não preciso de exame, já posso tratar. Obrigada. Nada. Erivan, Oi, doutor. encerra o compartilhamento da apresentação. Tá. Quem tiver mais pergunta, a doutora Luciana tem mais 1 hora aí de disponibilidade. 10 minutos. Pode falar, Franklin. Boa noite, doutora Luciana Franklin, seu colega da Fundação... Oi, tudo bom? Já vi aqui você no chat. Que bom te ver aqui. Parabéns pelo conteúdo e com a proficiência e a clareza com que você apresentou o tema de tanta relevância que a gente vem vendo cada vez crescente no nosso meio, né? Obrigada. Professora, de uma forma bem objetiva, dentro da perspectiva do médico assistencialista do interior, que se depara com essa situação e ficou muito bem claro que na exclusão do diagnóstico de leishmaniose tegumentar, a indicação é, com a epidemiologia e a clínica, empiricamente iniciar tratamento. Né? Isso ficou claro, né? Isso. Mas aí o que é que a gente tem 2 cenários? A gente tem municípios do interior que têm a disponibilidade de PANT para fazer biópsia de borda de lesão. E, consequentemente,
não está muito bem claro e definido um fluxo do ponto de vista da Secretaria Estadual de Saúde de como é que é encaminhado esses materiais para que a gente tenha o diagnóstico microbiológico e a evidência do agente infeccioso. Essa é uma questão. E o outro aspecto é o entendimento dos municípios do interior do que é que, do ponto de vista de SEMA e de disponibilidade de insumos farmacêuticos para os municípios do interior, do acesso aos fármacos, né? Em especial o itraconazol, que seria a droga de eleição padronizada, inclusive, pela sociedade e, acredito, pelo Ministério da Saúde. Como é que nessas duas situações o governo, o Estado, o programa lida? Então, essa parte da biópsia, o problema, Franklin, é que assim, uma vez, você quando faz a biópsia e coloca para o histopatológico, você vai colocar no formol. Ele, 7 dias, 15 dias, ele chega aqui, tá ótimo para fazer o exame, e como eu falei, dificilmente vai visualizar o fungo e vai dar só um descritivo, para você fazer a correlação entre leishmaniose e esporo, né? E para fazer o micológico, ele tem que ser no soro fisiológico. E ele precisa ser incubado rapidamente, né? Ou tá na geladeira, ou ele ser incubado logo no meio de cultura. E na hora que você transporta isso, se você não transportar no isopor, manter a temperatura adequada e já ser viabilizado, você já vai ter uma cultura negativa, ou seja, você já perdeu a chance de dar o diagnóstico. Vai dar um negativo, ainda que possa ser uma esporotricose. Então, assim, não vejo muito sentido de coletar para micológico se não tiver uma logística rápida e eficaz. E o histopatológico também, nesse caso, que vai dar um granuloma inespecífico, não te ajudou entre leishmaniose e esporotricose, entendeu? Entendi. Então, a gente está num estágio onde a clínica e a epidemiologia e o contexto local do paciente é que vai indicar o tratamento e a resposta terapêutica. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Inclusive, eu já me deparei lá no Tropical várias vezes com todo esse cenário. A área endêmica de leishmaniose, teve contato com gato, a lesão ela é única, úlcera, e aí eu faço o histopatológico, a resposta é processo granulomatoso crônico, considerar esporotricose ou leishmaniose como diagnóstico. Entendi. Aí, PCR, a gente já está falando de uma realidade muito distante, né? Bem maior. E em relação ao itraconazol, o itraconazol ele é um problema, porque até lá no tropical, a gente não consegue ter disponível na farmácia para tratamento. A gente está falando de centro de referência. O paciente, o itraconazol, para a gente fazer tratamento, a gente precisa fazer um cadastro para que seja comprado não, que seja adquirido esse quantitativo, tipo, não tem disponível. Você cadastra o paciente vai ser solicitado pela farmácia, esse remédio vai chegar ainda para ele poder fazer o tratamento. Muitos dos meus pacientes têm que comprar o itraconazol porque não é dispensado. Isso, se eu estou falando da realidade de um centro de referência, eu fico imaginando o que acontece no exterior. Lamentável. Isso é lamentável porque eu fui para uma audiência pública sobre esporotricose e tinha uma veterinária que dizia que sofria o mesmo problema, porque os felinos usam itraconazol e é o mesmo itraconazol, né? Eles usam a cápsula e tudo. E ela falou que é o mesmo problema. Como é que eu vou tratar o gato se não tem um remédio para dar para o gato? Quem que vai comprar? Quem que vai gastar esse rio de dinheiro com itraconazol, né? E o iodeto de potássio, assim, às vezes a criança é bem pequenininha, mas a família não tem condições de comprar, de mandar fazer, e eu uso o itraconazol justamente, mesmo que a criança tenha 1 ano de idade. Eu peguei criança de 8 meses com esporotricose, né? Tem que fazer lá a diluição bonitinha, porque não consegue manipular, só tem o itraconazol, e olha lá, né? Agora, só mais uma dúvida, desculpe aí estar esgotando, porque é um tema muito interessante. Por parte do município, no caso, da Prefeitura de Manaus, não tinha um centro, uma unidade de referência do município que também absorvia essas demandas, fora Alfredo da Mata e a Fundação de Medicina Tropical? Não, foi descentralizado. Não tem. O que tem, assim, tem o centro de zoonose dos gatos, mas, assim, para o atendimento foi descentralizado e agora todas as unidades, né, tanto de atenção primária quanto também de
de centro de referência estão atendendo os casos triados. Então, não tem... A única coisa que mudou é que, por exemplo, o tropical, casos de HIV, né, co-infecção, pacientes hepatopatas e crianças são referenciados para o tropical e para o Alfredo da Mata, casos mais complexos. Mas o resto, a própria unidade básica. E dentro dessa visão da senhora, o que a gente vê dessa demanda não específica, no caso de pacientes especiais da rede municipal, existe uma certa contingência e uma certa demora de acesso a esses pacientes a diagnóstico e tratamento? Diagnóstico clínico, eu me refiro. Sim. Qual foi a pergunta, Franklin? Eu estou te perguntando se na rede pública, para esses pacientes que não são especiais, no caso, hepatopata, criança e co-infectado com HIV, o município tem um certo nível de agilidade no diagnóstico clínico e na dispensação do tratamento? Tem, só que o diagnóstico é como a gente já conversou aqui, não é Clínico, laboratorial, é clínico. E assim, está funcionando, né, muitas vezes, porque eu pego muito paciente que já iniciou tratamento, tipo, muita criança que iniciou tratamento na rede primária e que vai dar seguimento comigo. Né? Mas eu acho que o mais importante, o que está faltando, porque eu vejo muitos pacientes tratando com vários cursos de antibiótico, cefalexina, amoxicilina, volta para cefalexina, quando as pessoas não pensam em esporotricose. Isso vai retardando cada vez mais, né? Então, aquelas feridas, 3, 4 meses, antibiótico. Por isso que eu acho importante, né, você pensar, uma vez fez a correlação, trata, e se tiver dificuldade ou quiser encaminhar para continuar o segmento, mas sem postergar o tratamento. Perfeito. Muito obrigado aí pelo esclarecimento e pela clareza da sua aula, tá? Parabéns. Obrigada. Se mais alguém levantou a mão e depois baixou aí. Acho que era Rafael o nome, se eu não me engano. Sim, mas já foi respondido. Obrigado. Ah, legal. Esse surto é só na cidade de Manaus, doutor? Eu tenho informação do interior. Não, então, a gente começou em Manaus, já tem vários interiores, inclusive Parintins, né? A gente já está tendo surto por lá, já tem em Rio Preto da Eva, já tem Presidente Figueiredo. Então, assim, isso era sempre um medo, né? Porque a gente sabia que isso ia acontecer. Em 2021, quando começou o surto em humanos, a gente já sabia que ia se expandir. E quando chegasse no interior, ainda tem um problema, porque outros animais, inclusive selvagens, silvestres, eles são também portadores e eles também adoecem com esporotricose. A gente já tem caso em tamanduá, em preguiça, em tatu. Então, assim, a gente vai perdendo o controle de uma doença que já era muito conhecida e que a gente podia ter controlado mais lá no início, né? Então, a gente perdeu um pouco o time dessa contenção. E eu vou te falar, minha média hoje, eu atendo segunda-feira criança, eu atendo 2 a 3 crianças com esporotricose em uma tarde. Já teve algum caso em paciente indígena? Não, ainda não. Menos mal, né? Tá bem, já vamos para 1 hora aqui de apresentação. Mais alguém tem pergunta aí? Você vai poder disponibilizar essa apresentação, doutor? Vai, né? Sim. Erivan, cuida disso aí, para depois a gente mandar o link, como faz nas outras aulas, tá? Esse vídeo gravado eu vou colocar no nosso canal, no YouTube. E aí eu também vou... Já estou, né? A doutora já me forneceu a apresentação dela. Gente, muito obrigada pela atenção, tá? E fico também, assim, disponível, se alguém tiver dúvida e quiser meu e-mail, e, enfim, tiver um caso difícil também, quiser mandar, compartilhar, fiquem à vontade. Antes de encerrar, coloca o e-mail da doutora Luciana no chat aí, por favor. Ou você mesmo, Luciana, por favor. Vai ficar gravado. Boa noite, deixa eu só fazer uma pergunta. Parabéns aí pela aula. Tudo bem? Tudo bom? Parabéns. Deixa eu perguntar, em relação àquele acometimento osteoarticular, você falou que era especialmente com mordedura. Uhum. Quando o paciente é imunossuprimido, precisa ser a mordedura ou pode ser algum outro tipo de contato mais leve? Para ver esse acometimento osteoarticular.
Não, essa forma osteoarticular é por inoculação mesmo, tá? Só que tem a forma osteoarticular no contexto de doença sistêmica. Todo paciente imunossuprimido com doença sistêmica disseminada, lesões disseminadas, a gente tem que pedir raio-x mesmo, investigar cometimento ósseo, porque pode ter ali por uma disseminação hematogênica e pegar um monte de articulação. E ainda tem uma forma, Camila, que é a forma reativa. A esporotricose, ela pode cursar com formas imunorreativas, artrite reativa, eritema multiforme, eritema nodoso, síndrome de Sweet. Então, hoje, vai ter que ficar atento para pacientes que têm história de esporotricose com acometimento osteoarticular, que pode ser das diferentes formas, entendeu? Entendi. Tá, não, porque eu estou pensando no meu contexto, né? Que os meus já são imunossuprimidos, se apenas mordedura levaria a um quadro mais grave. Sim, ele é um paciente potencial para fazer uma forma mais grave, disseminada, com acometimento de múltiplas articulações e osso também, né? Tá. E nesse caso, por exemplo, é um paciente que usa múltiplas medicações e já tem o itraconazol, né? Tem aquela questão da interação medicamentosa, tem que ir para ANFO, porque pelo que eu vi, a terbinafina e o iodeto não pode ser utilizado também em imunossuprimido, né? A terbinafina, ela pode. Ela só o lúpus, porque ela é uma droga fotossensível. Então, assim, tem que tomar... Mas, assim, se o paciente não tiver um componente de fotossensibilidade, né? Se não tiver outra opção, você só tem que tomar cuidado porque pode fazer uma fotorreação. Mas ele não é contra... O iodeto é contraindicado mesmo. Mas no paciente com quadro disseminado, você faz a anfotericina e depois pode dar alta com a terbinafina. Ah, certo. Tá? Terbinafina é só tomar cuidado com fotossensibilidade do lúpus mesmo. Tá. Tá bom. Obrigada, foi ótimo, viu? Parabéns. Nada, mesmo. 1h01. Doutor Luciano, muito obrigado, viu? Em nome do Programa Mais Médico pelo Brasil, do Ministério da Educação e por aí vai. A gente espera contar com você nas próximas aí, tá? Tem muito tema na sua área que interessa aqui, pessoal. Tá bem? Tá ótimo, obrigada. Obrigado, boa noite. Orivan, providencia aí o envio, tá? Tá certo. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite, Pedro. Obrigada.